Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o dirigente estadual, presidente estadual do Partido da República, ex-deputado, pré-candidato a deputado federal, João Maia. Bom dia, João. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes da 96. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês. É isso, é sempre uma alegria lhe receber. Eu lhe pergunto, já estava lhe perguntando antes da entrevista, né? Aqui em off. O PR no Rio Grande do Norte já traçou seu roteiro? Sim, Diógenes. Nós trabalhamos muito em consonância com a direção nacional, mesmo porque eu sou um vice-presidente nacional do PR. Então eu estou indo amanhã a Brasília, vou expor o que é que está acontecendo no Rio Grande do Norte, o que eu tenho escutado de todas as lideranças municipais. Na volta nós vamos convocar a reunião com os dirigentes municipais do partido e os dirigentes estaduais. Até o final de semana, ou no final de semana, nós tomaremos uma decisão em relação à questão da coligação com a majoritária e a proporcional. E no dia 2 de agosto, isso nós definimos, aí nós fazemos a convenção formal. Está marcada dia 2 de agosto, a convenção do Partido da República. A convenção do Partido da República. Vai ser em que local, João? A gente está vendo. Possivelmente, como nós vamos fazer a decisão política prévia à decisão da convenção, a convenção fica mais cartorial. Então, o local não tem grande importância. Olha, e o que é que está posto aí para o PR? Pelo que eu estou acompanhando na imprensa, nós temos aí dois caminhos. Uma aliança com democratas, PDT, MDB, né? Você fez inclusive parte dessa coligação na eleição passada, o PR, e outra no grupo do governador Robson Faria. O que é que está pendendo mais? Pesando mais? Ô Diógenes, eu vou esclarecer mais uma vez só. Nós trabalhamos, o Partido da República era suprapartidária. A alternativa de um terceiro candidato, de um nome que pudesse agregar gestão, que tivesse compromisso, capacidade, mas que não necessariamente tivesse uma carreira política. Nós encerramos essa fase porque nós discutimos o nome do desembargador Cláudio Santos, de Tião Couto e Mossoró, e vários outros nomes, e na verdade um dizia eu não posso, não é minha hora. O fato é que hoje, efetivamente, tem 3 candidaturas postas com mais densidade eleitoral e tem outras, mas nós temos a candidatura da senadora Fátima Bezerra pelo PT com a chapa formada, né? Nós temos uma candidatura do governador candidato à reeleição, que tem um pré-candidato a senador que a chapa ainda está aberta, e nós temos outra pré-candidatura, quer dizer, que tem os 2 senadores colocados, Jacome e Garibaldi, que é do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, e que está discutindo vice ainda aliança. Desculpe interromper, em nenhum momento vocês avaliaram a possibilidade de apoiar o vice-governador Fábio Dantas, que se lançou também pelo PSB? Na verdade, nós estivemos, entendeu, no lançamento de Fábio Dantas. Fábio Dantas apareceu como alternativa que se levou muito em consideração, mas Fábio Dantas, eu digo, não é que não tem outras candidaturas, eu disse, tem 3 candidaturas com densidade eleitoral, e eu tenho escutado cada vez menos, Fábio, que me desculpe, a colocação dele como um candidato, entendeu, que vai enfrentar a eleição dia 7 de outubro. Certo. Dessas 3, o que você escuta mais do PR? Eu pergunto isso porque você tira um pouco o peso de cima das suas costas de qualquer decisão do Partido da República. Você sempre nas entrevistas marca isso, de que precisa ouvir os diretórios, as lideranças, que no PR não é sua vontade que prevalece, mas a gente sabe que tem um peso muito grande, né, irmão? Veja, a hipocrisia achar que não. Deixa eu te falar, porque eu também não gosto, você me conhece, eu não gosto de hipocrisia, de fingimento. Claro que eu tenho uma importância muito grande. Eu sou o presidente do partido, eu sou o líder do partido. Eu me omito às vezes da opinião, porque eu digo, minha opinião parece uma coisa meio oficial. Então mas eu tenho opinião. Eu tenho discutido, e eu discuti com todos, com Fábio Dantas, inclusive, com Fátima Bezerra, com Carlos Eduardo, com Robson Faria. Olhe, não tem mágica.
o próximo governador do Rio Grande do Norte, ele vai ter que cortar na própria carne, ele vai ter que pactuar com o Legislativo e com o Judiciário para redistribuir os recursos que são pouco do Estado. Ele tem que se dedicar à saúde, segurança e educação. Ele precisa ter uma articulação forte em Brasília para trazer os recursos necessários para as obras de infraestrutura, de estrada, de porto, de recursos hídricos, de saneamento, porque o Estado nunca vai ter. Então, esse programa, quem quiser ter algum sucesso, tem que trabalhar isso. E mais importante que eu digo, Diógenes, nós precisamos que o investimento privado retorne ao Rio Grande do Norte com força. Porque o investimento privado é ele que gera emprego. Nem o Estado, nem as prefeituras vão gerar emprego, porque não pode pagar nem o que tem. Então, o investimento privado, ele gera o emprego e gera os impostos necessários para o Estado poder cumprir suas funções básicas. Esse investimento privado anda sumido até por conta da crise fiscal. Anda sumido por falta de previsibilidade. E também não é uma questão só do Rio Grande do Norte, não. O Rio Grande do Norte, eu digo, a gente tem tido um ambiente meio hostil ao investimento privado, como se fosse o empresário, o empreendedor, fosse um adversário. Na verdade, ele é o grande aliado. Se não tiver investimento privado, Diógenes, tem mais gente desempregada, mais gente precisando do Estado. E tem menos impostos. E, portanto, o Estado tem menos recursos para atender quem precisa. Nós não saímos, nós não quebramos esse ciclo se não tiver uma onda de investimento privados no Rio Grande do Norte, que pode vir em turismo, que pode ver turismo. A gente tem um potencial enorme no litoral e no sertão, que precisa retomar essa discussão sobre petróleo e gás, que a Petrobras tem diminuído os investimentos. Cadê as parcerias da Petrobras? Será se não dá para a gente aumentar o nível de investimento em petróleo e gás? Fruticultura, camarão, nós temos vários setores. O Rio Grande do Norte é rico. Nós estamos pobres. Várias cadeias produtivas que precisam ser organizadas. Levando em conta o que você está dizendo, das 3 candidaturas com maior densidade eleitoral, quem tem o perfil para vestir e seguir seus conselhos, Romaia? A discussão, ela não progride nessa direção. Mas como eu disse que eu não gostava de hipocrisia, eu sou presidente de um partido. Como uma empresa, como uma família, a gente quer que o partido cresça, se fortaleça. Como nós temos discutido com a população a importância da participação política, nós achamos que nós precisamos estar participando da política. Nós precisamos nos eleger, nós precisamos eleger deputado federal, estadual, fazer uma coligação vencedora se a gente quiser ajudar. Então, além do projeto político do Estado, eu estou dizendo, nós levamos em consideração qual é a melhor coligação, tá certo, que a gente tem para concorrer. Eu digo isso às claras porque a população, o eleitor, precisa saber disso. Nós não... seria muito importante dizer, não, isso não interessa. Claro que interessa. Como é que eu sou presidente de um partido e não me interessa como é que está a situação dos meus candidatos a deputado estadual, federal, sendo eu mesmo pré-candidato? Eu não vou dizer isso porque eu não gosto de enganar e acho que ninguém acreditaria. Quando você arrumar a mala para ir para Brasília amanhã, o que é que você vai levar nela para mostrar lá o partido lá, em termos do que é o melhor para o PR do Rio Grande do Norte? Você sabe que o Rio Grande do Norte ela chama a atenção de Brasília, de São Paulo, do Rio, onde eu ando, porque as pessoas têm essa cabeça. O Rio Grande do Norte era assim uma pérola do Nordeste. Natal, Pipa, São Miguel do Gostoso. A gente, quando conquistou o aeroporto, o maior aeroporto regional do Nordeste, até hoje continua apenas um terminal de passageiros. E nós temos assim, quer dizer, o impulso no desenvolvimento não veio, e as pessoas lá dizem pra gente assim, o que é que está acontecendo com vocês? O Rio Grande do Norte era um lugar que a gente se aposentava, queria morar lá, porque era calmo, porque era tranquilo. Então, eu não só discuto essa situação, mas nesta viagem a Brasília especificamente, eu vou dizer, tem essas pré-candidaturas que estão colocando estas possibilidades de aliança com o Partido da República. Eu tenho uma responsabilidade de reunir o partido e expor minha posição, e eu queria partilhar com a direção nacional essa posição. Tá, o repórter fica impaciente, né? Louco por uma coisa mais objetiva. Mas eu pergunto, das 3 pré-candidaturas, Romaia, qual a que mais tem a simpatia do PR?
Mas eu entendo que eu entendo demais a sua profissão, mas eu estou dizendo assim, eu me omito de dizer porque eu vou discutir em Brasília, eu vou reunir todo mundo. Você sabe como é que funciona? Com a gente é desse jeito. Eu reúno todo mundo, escuto a opinião de todo mundo e depois dou a minha. Aí se eu der a minha para você aqui, que todo mundo já ouve... Não, mas assim, eu não quero nem sua opinião, mas o que você ouve no partido, nos encontros, você fez uma série de encontros aí, regionais, todo o Rio Grande do Norte você fez encontros, né, reunindo todo o partido, todo o diretório. O que é que você sentiu desse povo? Nós fizemos 5 encontros grandes e, graças a Deus, o último deles, inclusive, em Natal muito representativo. Muito representativo. A política, a gente está discutindo eleição estadual e, aliás, nacional, porque nós vamos eleger um presidente da República também. Esse é outro ponto que daqui a pouco eu vou lhe perguntar. Pois é. Então, o que é que tem? Mas ela é local. Ela é um fato local. As pessoas vivem... Aliás, a vida das pessoas é no município, no campo, na cidade onde elas vivem. O eleitor lá de Corrais está querendo saber quem o político de lá vai apoiar exatamente. Para governador. Então, por isso que eu digo o seguinte. Hoje, quer dizer, nós temos, dentro do Partido da República, e graças a Deus ele é plural. Eu não gosto de... Seria muito simplório ser monolítico. Hoje nós temos o prefeito de São Gonçalo do Amarante, que é a maior cidade, a 4ª cidade do estado, administrada pelo Partido da República. Todo dia ele vai na rádio e diz assim, diferentemente de mim, que não fico me omitindo dizer, ele diz, eu acho que a aliança tem que ser com o governador Robson Faria. Sim. Aí eu vou lá para Caraúbas, aí reúno o partido e diz, não, por favor, não. Aí outro lá no Oeste já me disse, aliás, por que não com Fátima Bezerra? Então, o partido é muito plural, realmente. O prefeito Paulinho está sendo cobrado, eu li em algum lugar, porque nas pesquisas o governador não está muito bem lá em São Gonçalo e ele tem defendido o apoio a Robson. Cabe esse tipo de cobrança agora, João? Não, mas eu também não sei se isso é, como diz, fake news? Intriga também, né? Isso é fake news? A gente tem que ver. Na verdade, deixa eu te dizer uma coisa. O grande desafio dessa eleição, o grande desafio de todos nós, Diógenes, as pessoas estão chateadas e com razão com a política. Então, o favorito das eleições é nenhum dos anteriores. Quando a gente fazia prova no tiro aquele, nenhuma das respostas anteriores. E nós estamos, nesses encontros, agora, o mantra do Partido da República é dizer o seguinte, não se esconda da política, ela vai lhe achar. Quando faltar segurança, estrada, emprego, saúde... Alguém vai ter que decidir. E outra coisa, no dia 7, nós vamos eleger, com ou sem a participação dos homens e das mulheres de bem. Então, não adianta você se omitir, porque você é tão responsável quanto aquele que participou e escolheu errado. Essa é que é a grande discussão. Então, nós não vemos pré-candidatura, e eu vou dizer com toda franqueza, tá certo? Se eu somar todos os pré-candidatos hoje, as intenções de voto, eu tenho várias pesquisas, registradas e não registradas, que a gente compara, a soma de todos não dá 50%. Então, cadê os 50% da população? Esses estão dizendo assim, hoje, nenhum, não quero, não sei. O chamado não voto hoje, né? Que é a abstenção, o voto nulo e... Branco, nulo e não vou, não quero nenhum, tá certo? Então, isso é que é um grande desafio. Eu diria que o Partido da República, eu tenho dito, vamos apressar a nossa decisão, que não tem mais tanto tempo, mas pelo menos para a gente sair na rua convencendo as pessoas a votarem. E se a gente vai convencer as pessoas a votarem, a gente precisa convencer a votar em alguém. E estou dizendo, olha, no dia 7, e dia 7 está bem pertinho, viu? Falta assim uns 12 domingos até o dia 7. Tá certo? Nós vamos, todo mundo, no dia da igualdade, todo mundo vale um, nós vamos escolher. No Rio Grande do Norte, o governador e o vice, 2 senadores, 8 deputados federais, 24 estaduais e um presidente da República e um vice-presidente da República. Você participando ou você não participando? Então nós somos responsáveis pelo que vai acontecer nos próximos 4 anos. Eu estou deixando de ser um repórter eficiente, porque faz alguns minutos aqui, eu acho mais de 10 minutos, que eu estou tentando arrancar de João de quem o partido vai apoiar. Se é Robson, Fátima ou Carlos Eduardo. Pela última vez eu vou tentar. Só um movimento de sobrancelha, irmão. Eu vou citar cada nome e aí você mexe um pouquinho a sobrancelha. Ninguém vai ouvir, vai ser só o movimento. Carlos Eduardo.
Ele só faz rir. É porque eu sei que eu estou sendo filmado. Fátima Bezerra. Você lhe entregaram. Mas você levantou mais a sobrancelha no... Bom, é o seguinte, eu sei que a decisão ainda vai tomar em termos de coligação, mas assim, qual é a meta do PR no Rio Grande do Norte na eleição deste ano? A meta do PR em termos de candidaturas a deputado federal, a deputado estadual. Nós começamos com 2 pré-candidaturas a deputado federal, a minha e a de Tião Couto. Mossoró, empresário em Mossoró. Empresário em Mossoró, foi candidato a prefeito. Ele teve um bom desempenho, né? Bom desempenho, teve mais de 50 mil votos em Mossoró, estreante na política. Ele disse, não, eu vou ficar no estado, eu não tenho condições de sair do estado agora, eu não tenho muita vocação por legislativo, eu vou me dedicar às candidaturas do partido, tá certo? E vou me guardar para 20. Ele já deu uma sinalização clara para onde ele vai. Então ficou minha pré-candidatura para deputado federal e nós temos 5 candidatos, pré-candidatos a deputado estadual. Nós temos como meta eleger de 3 a 4 deputados estaduais e um federal. Aliás, ou nós elegemos um federal ou não elegemos nenhum, porque só tem um pré-candidato. Um pré-candidato, né? Eu queria lhe perguntar sobre a sua irmã, que era do partido, era inclusive deputada federal e é pré-candidata ao Senado. Ela teve que migrar do PR para o PHS. A presença dela na disputa majoritária pode influenciar os rumos do PR até que ponto? Não, veja, Zenaide é minha irmã, foi eleita pelo PR, muita gente do partido gosta dela e ela tem uma pré-candidatura posta numa aliança já definida. Eu digo, a minha questão com a Zenaide é o almoço de mamãe, o almoço de domingo, entendeu? Às vezes dá alguma discussão. Lá no Bom Lugar. Era no Bom Lugar, agora em Natal. Mas a gente não... A decisão do partido não tem uma relação com a candidatura de Zenaide pelo PHS, mesmo porque o PHS, o partido que ela está, já definiu a sua aliança. E eu Mas particularmente, pessoalmente, você tem algum compromisso com Zenaide? Não, eu não tenho. Eu estou aqui de... Político. Estou aqui de presidente do Partido da República, que não tem nenhuma posição de quem vai apoiar para o governo, qual é a coligação, entendeu? Na proporcional. O PT tem uma definição completa de chapa para majoritária e de chapa para proporcional, que não nos inclui. Então, a posição do Zenaide lá não tem como sequer influir na decisão do PR. Eu lhe pergunto em relação ao Plano Nacional. Eu tenho acompanhado o noticiário nacional e o PR está para decidir, inclusive, também a presença em alguma das coligações do centro. E existe a possibilidade de uma simpatia de um dos executivos, dirigentes do partido, o Valdemar Costa Neto, pela pré-candidatura de Jair Bolsonaro. Até que ponto uma posição do partido por algum nome vai influir também nas alianças aqui no Rio Grande do Norte? Existe um entendimento nacional, e isso que você está falando é pura verdade. Mas não é só de Valdemar essa preferência. A gente, porque eu participo das discussões lá em Brasília, tem assim, o Rio de Janeiro prefere essa opção, o Espírito Santo, o senador Magno Malta prefere essa opção. O Rio de Janeiro é a terra do Bolsonaro, né? E Espírito Santo, o Magno, que poderia ser até vice. Ser até vice. E existem posições diferenciadas dentro do partido também. Quer dizer, se você escutar o diretório de Minas, que é muito importante, da Bahia, do Ceará, São Paulo tem posições diferenciadas. Então, lá, eu digo assim, porque eu voto nessa decisão, apesar de também se tenta construir um consenso no limite. A nossa convenção formal está marcada para o dia 2, e a nossa posição, aí não é como a gente que vai tomar uma posição política antes. Lá a posição final, e aí lá é no apagar das luzes mesmo, porque está marcado, eu já fui convocado para o dia 4 de agosto. Dia 4 de agosto. Então você vai definir aqui, ainda pendente da situação nacional. Porque existe uma posição prévia nacional de que os diretórios estaduais têm autonomia para fazer as coligações, entendeu? Então, a nível estadual estarão livres sem a decisão, independente da decisão. Qual é a sua preferência dos nomes aí colocados aí
a disputa presidencial? No nacional é o seguinte, tem dentro do partido, tem uma discussão que passa muito pela posição de Josué, do filho de José Alencar. Josué Alencar. Até viria para o encontro de Natal e não pôde vir de última hora. Eu sou muito ligado à questão do desenvolvimento, à previsibilidade. Eu acho que geração de emprego e renda, Diógenes, eu estou dizendo isso não é para fugir não, depende muito do que a gente tem que ter horizonte. Hoje no Brasil a gente não tem. Você não sabe qual é a regra que vale. Muito difícil você tomar uma decisão de investimento. Uma das discussões que a gente tem, que eu vou aproveitar para dizer, o Brasil tem mais de 172 mil leis. Pelo mesmo crime, um juiz pode prender e outro soltar, e todos os dois têm lei para fazer isso. Um país não pode ser desse jeito. No Brasil tem uma coisa que quando eu estava lá, eu relatava muito projeto de lei. E aí tinha uma hora que eu devolvia. E eu dizia o seguinte, eu não vou relatar não, porque isso chama-se lei quebra-mola. Qual é a lei quebra-mola? Tem um limite de velocidade, não tem? Você só pode andar 50, 80. Aí tem 10 ou 15 bonitos que acham que não precisa obedecer à lei. Então, para você fazer a lei, para cumprir a lei, você bota um quebra-mola. Quebra o carro das pessoas, atrapalha o trânsito, porque tem 10 ou 15% das pessoas que acham que não vai cumprir a lei. O Congresso Nacional, eu devolvi vários. Eu disse, isso é uma lei quebra-mola. E o pessoal diz, mas João, o que é isso? Eu digo, é uma lei que existe para obrigar você a cumprir uma lei existente. Para mim isso é novo. O Brasil está... Lei quebra-mola. Lei quebra-mola. Quer dizer, é uma lei que obriga você a cumprir uma lei. Por que é que eu estou dizendo isso? Eu digo, eu também no Nacional, eu queria de uma coisa que inspirasse que o Congresso precisa enxugar a legislação. Dizer o que é certo, o que é errado, punir com rigor. Mas hoje, o cara vai tomar uma decisão de investimento, ele não sabe se o Tribunal de Contas vai aprovar, se é o meio ambiente, se é o juiz. Tá, e quem encarna isso, desses candidatos a presidente aí? Você sabe que Você também vai se abster? Não, eu não vou abster, não vai abster não. Eu estou dizendo que dentro dessa partido você organiza a posição. As pessoas dizem, olha, o Brasil está precisando de conciliação e não de radicalismo. Então qual é a pessoa que inspirava isso? No primeiro momento dizia, é Alckmin. Alckmin tem uma cara de conciliador. Mas Alckmin também, as pessoas identificavam assim, mas a gente chegou muito nessa situação entre o confronto PSDB-PT, que foi, a última foi a S Dilma. Então isso radicalizou o Brasil, esgaçou quando ele está precisando de paz. Então Alckmin poderia incorporar isso. Aí o pessoal, Ciro é nordestino. A gente fala de Ciro assim, mas Ciro foi prefeito, governador, ministro, é uma pessoa preparada. Mas é cabeça quente. Mas aí o pessoal diz, o problema de Ciro é isso. Eu vou dizer brincando, porque uma vez eu disse a ele, Ciro, se você for numa calçada e alguém botar uma casca de banana na outra calçada, é capaz que você atravessar a rua só para pisar. Então, quer dizer, essa discussão não é que eu não tenho preferência, eu estou discutindo também alguém que tem um projeto, entendeu? Que faça o Brasil retomar. E Bolsonaro, que o Partido da República trata como uma possibilidade. Qual a sua opinião sobre Bolsonaro? Alguém conhece Bolsonaro? Eu conheci Bolsonaro quando eu trabalhei. Ele foi seu colega de Câmara, deputado. Mas você sabe, Bolsonaro ele encarna hoje, eu não estou falando mal dele não. Ele tem muita gente que vota em Bolsonaro, porque Bolsonaro diz, eu pergunto assim, por que você é Bolsonaro? O cara diz assim, porque ele tem coragem, porque ele fala ele é contra a violência, tá certo? E porque ele fala em família. Bom, você há de convir que é pouco. Mas ele diz o seguinte, Bolsonaro é aquele cara que diz, bandido bom é bandido morto, policial bom é policial que mata, quer dizer, comigo vai ter ordem. Mas eu digo o seguinte, eu tenho o costume de dizer, eu digo, olha, a política vai mal, a gente vai recuperar a política, tem que dizer quando a gente vai fazer, como vai fazer, quanto custa e de onde vem o dinheiro, poxa. Não dá para... Mas tem um vazio, entendeu? Que isso pega bem na sociedade. Ela está insegura. Se ele passa a imagem de segurança, tem uma legião de seguidores através de Bolsonaro. A gente não pode desconsiderar isso. É isso aí. Sua preferência, irmão? Sua preferência, irmão. Sua preferência. Eu estou procurando um candidato que seja mais alinhado com a racionalidade.
Deixou em aberto novamente. Pois é, o papo tá bom demais, tá começando a semana, falar sobre eleições, acabou a Copa, todo mundo se volta agora para as eleições. Nós temos ainda 2 ou 3 semanas de muita definição nos partidos, porque as convenções começam agora, no finalzinho de julho, e vão até o dia 5 de agosto. Até lá, muita coisa pode correr debaixo da ponte, muita água, né, João Maia? O quadro político volátil como está, quer dizer, toda hora que eu ouço na imprensa, que eu vejo em redes sociais, ou que eu vejo uma informação, o PP fechou, o PR vai fechar amanhã, quer dizer, ele é muito volátil, né? O Podemos vai, não vai, o PROS vai ou não vai, mas de qualquer maneira... O Avante recuou. O Avante recuou. Então, mas eu diria para você assim, eu que estou vivendo isso intensamente, eu não vejo a hora de chegar no dia 5. Pelo menos a gente sabe o que é verdade e o que é só especulação ou só balão de ensaio, como vocês jornalistas gostam de dizer. Isso foi um balão de ensaio. É isso aí, vamos acompanhar, um olhar mais criterioso, todo esse processo que começa a partir de agora. João, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Boa viagem a Brasília amanhã. Eu que agradeço e um bom dia para todos nós. É isso aí. Quem quiser acompanhar de novo essa entrevista, é só acessar o portal No Minuto logo mais. A todos um bom dia. Vem aí Padre Nunes, hein? Tá de volta à programação. Ele passou uns dias viajando. Padre Nunes, fé na vida daqui a pouquinho. Até amanhã com o Jornal 96.